Para você que achava que a gente não voltava, a gente voltou. E esse é o podcast que vai focar as suas ideias. E eu sou o Guto, e o coronavírus levou até minha barba embora. E eu sou o Cebola. Sou do tempo que você espirrava, falava Tim. Agora é misericórdia. E eu sou o Vini. O isolamento tá me fazendo chamar a bola de Wilson. E eu sou a Leia. E nessa quarentena eu já fiz de tudo um pouco e de tudo um nada. Muito bem, muito bem. E nós estamos aqui de quarentena fazendo um podcast especial, já que está todo mundo isolado em casa, sem poder sair, sem poder trabalhar, a maioria de nós. Resolvemos nos juntar, cada um na sua casa. Esse é um podcast que está sendo gravado remotamente, né? A gente não está no mesmo local, os outros podcasts a gente gravou junto. E hoje a gente está aqui. Quer dizer, eu tô aqui. Eu tô aqui. E a gente vai compartilhar um pouco de como que tá sendo para nós essa experiência do isolamento. Mas antes, nós vamos para o nosso momento de salves e recados. Hoje o nosso salve vai para uma galera muito especial do Rio de Janeiro, que está ouvindo e está acompanhando o nosso podcast. A gente quer mandar um super abraço, agradecer aí a audiência de vocês e também para os nossos amigos mineiros. Que ótimo poder ter vocês também aqui na nossa companhia. Apesar de estar um pouco longe, né? Mas a gente está bem pertinho, porque vocês sempre estão aqui na praia de Guarapari. E uma galera muito massa que agora a gente também descobriu que tá ouvindo a gente, que tá acompanhando o nosso podcast, é a galera do Ceará. E a gente ficou muito feliz de ter essa galera também sendo nosso ouvinte. Muito obrigada mesmo por vocês estão ouvindo a gente aí do Ceará. Um super abraço para todo mundo, que a gente possa abençoar vocês. E vocês também abençoarem a gente. Comenta no podcast, diz o que você achou, diz se você concorda, se você não concorda, se você acha que a gente tá falando heresia, se você acha que a gente tem que acabar com esse podcast porque não está sendo relevante em nada, ou se você acha que esse podcast é muito relevante, que ele tem que ser exposto para o mundo inteiro, bota esse podcast no lugar da pregação do seu pastor um dia e vamos ver. E é isso, um grande abraço, gente. E eu tenho também um recado pra dar, Léa, que é esse povo todo tá ouvindo o podcast, ninguém tá comentando, cara. Tô ficando bravo com esse povo aí, ó. Vamos comentar, galerinha, por favor. Comenta de onde você é, de qual cidade do Ceará, de qual cidade de Minas, de qual cidade do Rio. E aí a gente pode mandar um salve bem específico pra você também, valeu? É isso aí. Beleza, esse foi o nosso salves e recado. Muito bem, meu povo, bora pro tema que realmente importa, que a gente está aqui em quarentena e a gente vai conversar um pouco sobre como está sendo essa experiência para cada um de nós, né? Só um panorama da situação do Covid-19 no mundo até o momento, né? Esse podcast está sendo gravado no dia 23/3/2020. Até esse momento são 303.180 casos confirmados do Covid-19 e até o momento, 112.950 óbitos, né? Então, quase 13 mil pessoas já morreram por conta do Covid-19, do coronavírus. E aqui, nós estamos no Espírito Santo, na cidade de Vitória. Aqui no Espírito Santo, nós temos 29 casos confirmados até o momento. E, graças a Deus, não teve nenhum óbito, né? Aqui no Espírito Santo, até agora. E no Brasil, o número de contaminados, de confirmados, é de 1.891 pessoas hoje, no dia 3 de março. Gente com força. E não é à toa que a gente está isolado, né? Cebola roxa, é isso aí. Em 2021, nós vamos mudar tudo isso.
Rapaz, a voz do Cebola Hulk no microfone ficou muito estranha. Muito bem, galera. Para a gente começar a conversar, né, sobre como que está sendo para nós, né, o que a gente pode falar sobre o coronavírus, o isolamento e tudo mais, queria que vocês dissessem para nós, para os nossos ouvintes aí, quais são os principais problemas, né, emocionais que podem surgir nesse período aí que a gente está vivendo de isolamento. A gente tem uma série de problemas emocionais aí e a gente pode começar falando daqueles que as notícias falsas, as famosas fake news, contribuem muito. A ansiedade, por exemplo, né? Esse tanto de informação faz com que a gente comece a ficar ansioso, né? A gente não consegue processar esse tanto de informação, sobretudo porque tem muita coisa que não procede, né? Por exemplo, eu visualizei um vídeo num grupo ontem de uma pessoa que estava passando mal no terminal aqui da Grande Vitória, com problema respiratório, e aí a pessoa que filmava, ela já dava o diagnóstico, né? A pessoa tá morrendo por conta do coronavírus, né? Então, e aí rapidamente a pessoa joga isso na rede, ganha a rede e dissemina a ansiedade, o pânico, né? As pessoas, elas acabam vendo aquilo e começam a ficar muito preocupadas, né? Teve um rapaz que me mandou mensagem logo no começo desse isolamento, né? Ele me mandou mensagem falando que ele estava suando frio e que ele estava achando que ele estava com febre, ele estava achando que ele estava com o coronavírus, cara. Então, assim, a ansiedade está batendo forte, né? Esse tempo de isolamento também pode provocar solidão nas pessoas, né? O interessante é que, de alguma forma, as pessoas, no nosso tempo, elas já viviam solitárias, né? Porém, cercadas de pessoas, né? E agora o isolamento potencializa essa solidão, né? E vai trazendo à tona, né, os problemas, as questões, né? Porque quando a gente está na rotina do dia a dia, a gente consegue buscar o barulho, alguma coisa para fazer pra gente não lidar com as nossas questões, né? Então, esse isolamento vem potencializando também, né? As nossas questões, elas vão aparecendo. Bom, você não tem fuga, isso, porque você tá dentro de casa. A grande sacada é não fugirmos, né, desses conflitos emocionais, né? E a rotina, como você bem disse, é uma rota de fuga para todos nós, sobretudo quando a gente vai falar de conflito emocional, de problema emocional. E agora não tem como fugir. Talvez se a gente não fugisse todo o tempo através da rotina, se a rotina não fosse uma válvula de fuga e esquiva, de repente agora nesse isolamento a gente conseguiria lidar um pouco melhor, né, com isso. O que tem pegado às vezes, eu fico muito desconcentrada, eu tenho falta de concentração em casa. Eu não consigo terminar um trabalho que eu tô fazendo, eu não consigo levar até o fim. E eu fico muito com o pensamento acelerado. Eu tô tendo muito isso. Não sei se é porque eu fico sozinha, né? Porque o meu marido continua trabalhando. E aí eu não consigo me concentrar. Simplesmente. Eu vejo televisão, eu vejo o que tá passando. E eu começo a pensar nisso. Pra mim, tem pegado pra caramba. É complicado. Eu também tenho passado por algumas dificuldades, né, na questão emocionais, mas eu não tô pior porque eu jogo MMO, então aí nós ficamos no chat lá do jogo, lá no Discord, lá, conversando, batendo papo, e aí um vai distraindo o outro, mas todo mundo na realidade preocupado, né? Se o apocalipse zumbi vai chegar, se não vai. O pessoal só fala disso aí, cara. Só fala... E aí, assim, tem uma colega minha lá que tá cheia de problemas, aí ela falou, olha, meu marido até deixou jogar porque ela fica histérica, fica olhando pro ar e pressionada, né? E eu da mesma forma, né? Graças a Deus aqui em casa, né? Pra você ter ideia, meu menino de 9 anos tava falando, pai, eu tô entediado, eu só jogo o mesmo jogo, você tem que comprar mais jogo. Eu falei, comprar nada, filho, posso sair tudo. E falou que tá entediado. Então, quem tem criança, imagina os velhinhos, né? Como eu tenho meu pai também, meu pai já tá meio variando. Conheço alguns outros idosos, né, que a família falou bem assim, o senhor aqui tá, assim, às vezes tá pessoa boa de mente, né, porque tá acostumado àquela caminhadinha dele
de manhã cedo, essas coisas, tá todo mundo enclausurado em casa, não tem o tal do álcool gel em lugar nenhum, então a gente fica aí. Se tem, tá 30 conto, aí, o álcool gel tá caro, né? Isso, e aí a gente é bombardeado pelas fake news. Eu tava numa conversa mais breve nossa aí, eu, por exemplo, tem dia que eu vou dormir 2 horas da manhã, tá complicado. Eu preciso ver gente, eu preciso conversar com as pessoas. Então, cara. essa questão do dormir tarde é uma questão que é potencializada pela ansiedade. Quanto mais tarde você dorme, você sai da sua rotina, no outro dia você está mais cansado, você está com sono, você já não vai produzir o que você teria que produzir, porque está todo mundo trabalhando home office, né? Então, assim, o isolamento não te tirou do trabalho, e aí você não vai produzir aquilo que você precisa. Eu não sei como é que é a questão do Cebola no trabalho dele, se ele precisa trabalhar com essa produção, mas as pessoas que precisam trabalhar com essa produção, elas vão ficando ansiosas, não vão conseguir dormir, e aí no outro dia vão produzir muito menos. Então olha a bola de neve, elas estão preocupadas por conta da quarentena, do isolamento, da pandemia, e agora vem uma outra preocupação, que é não dar conta da rotina que elas precisam dar em casa, estando em casa. Precisam se adaptar, porque trabalhar em casa não é a mesma coisa, e aí, além de ter que se adaptar, tem essa questão de não conseguir produzir o que precisa, e aí vai ficando novamente ansiosa. Pois é, uma ansiedade vai chamando outra, né? Vai gerando outra. E Vini, Gustavo, Viléia, nós estamos no começo ainda nem começou ainda, na verdade, a situação, né, da quarentena, né? Porque dizem que o pico mesmo da contaminação vai ser semana que vem, né? Então, assim, a gente está praticamente no início de uma quarentena, e a gente já vê esses quadros todos perturbadores para pior, né? As referências que a gente vai recebendo, né? Que a gente vai buscando informação, por exemplo, o ministro da Saúde está programando para agosto acabar o isolamento. A NBA, que foi a primeira liga a parar, está projetando um isolamento, uma parada de 90 dias. Então, a gente tem que se adaptar. Eu acho que a palavra é se adaptar. Eu acho que um dos meus segredos que eu carrego para eu não ficar ansioso é eu fazer o melhor possível com o que eu tenho, né? E se eu não consigo fazer mais, é porque não é o possível mesmo, né? Então, eu aprendo a viver com o que eu tenho, e a gente vai ter que aprender a viver dessa forma, tomando cuidado, saindo só o necessário, né? E tentar se ajudar ao máximo, porque vai ter muita gente que vai passar necessidade aí, porque precisa trabalhar para ganhar dinheiro, né? Aprender na prática a viver um dia de cada vez, né? A viver como Jesus falou, basta cada dia o seu mal. Hoje foi esse, amanhã é outro dia. Amanhã vamos ver o que o outro dia vai esperar para e outra coisa, né? Nós vivemos no início aí, tipo assim, nós vamos começando, né? Como a quarentena vai nos fazer pensar nas coisas, né? E aí nós vivemos nos primeiros dias aí uma correria, um corre-corre, né? Negócio de comida, o pessoal falando, não precisa não, que não vai faltar. Aí quando você vê na televisão o cara falando que você vai ficar praticamente quase 4 meses de quarentena, então você já começa a pensar, peraí, velho, então será que vai ter comida, coisas todas para esses 4 meses? Aí eu já começo a ver aquele desenho do Pica-Pau, que ele não ficava preocupado, né? Depois, quando chegava o inverno, ele ficava batendo na porta dos outros com fome, porque não tinha guardado a comidinha. Então, assim... Mas, Cebola, é bom você falar isso. É bom você falar isso, porque, assim, na verdade, por que a gente precisa se preocupar e agir da forma mais prudente e sensata? Porque, assim, a gente não está vivendo um racionamento de comida, não está faltando comida, mas se a gente começar a querer estocar em casa de uma maneira desenfreada, a gente pode viver isso. Então isso vai depender do nosso comportamento, né? O que as pessoas precisam aprender? Olha, eu vou ao supermercado
Eu vou ao mercado, eu vou fazer a minha compra do mês, aquilo que eu preciso. Eu não vou voltar lá mais para comprar o que eu não preciso, para comprar supérfluo. Eu vou comprar o necessário para mim, porque o meu coleguinha, meu vizinho vai comprar o necessário para ele também. Se todos nós tivéssemos essa consciência, a gente passa pela questão do isolamento por 4 meses e não vai ter racionamento de comida. Não vai faltar comida. Porque as indústrias não estão parando. Mas o nosso psicológico, quando eles falam, né? Não fiquem preocupados, é porque a galera já tá... O nosso psicológico, você que é o letrado aí na situação, pode dizer muito bem, cara. Ele nos trai, né, cara? Pô, eu já fiz minha compra, mas o cara falou essa notícia... Eu já comecei a pensar, né, velho? Rapaz, eu acho que o negócio vai começar a voltar aqui. Entendeu? Mas não dizendo, né, que nós realmente temos que ter a consciência e fé em Deus, cara. Que ele é justo, irmão. Não vai faltar nada. Foi muito legal você dizer isso, porque assim, esse é o pensamento de todo mundo. Só que você está conseguindo equilibrar. Você fala, não, pode acontecer, mas eu não vou me desesperar. Eu não vou lá no supermercado e querer comprar o mercado inteiro. Entende? Mas, infelizmente, tem muitas pessoas assim, que estão indo para o mercado e estão comprando muito mais do que precisam. Então, o que vai acontecer? Por exemplo, se a pessoa for hoje ansiosa, né? E ela comprar comida para 4 meses, você pode ter certeza, essa comida em algum momento ela vai estragar, ela vai perder, ela vai desperdiçar alguma coisa. Mas eu acho que esse negócio de estocar comida acontece uma coisa que foi a abertura dessa sessão de perguntas, que foram as fake news. Porque vai acabar e todo mundo vai fechar, e a minha prima viu a vizinha, tia dela, que lá na cidade onde ela mora, Borboletinha do Sul, já não tem mais papel higiênico. É muito isso. E aí o alarde já foi dado e acabou. E a gente não vai saber se em Borboletinha do Sul faltou mesmo papel higiênico. Mas a gente não quer. É engraçado, por que o papel higiênico, velho? Deixa eu compartilhar um meme aqui. Senão o cara tá com um médico, né? E o médico tá falando com ele, você tá com corona. Aí o cara vira pra ele e fala, impossível, eu tenho 700 rolos de papel higiênico. Muito bom. É desse jeito. Não, e engraçado que eu tava na quarta-feira, no meu trabalho, já tava todo mundo desesperado e, assim, o chefe falou que talvez iria, talvez viria, e eu tava empurrando de medo lá, né, velho? Eu falei, E aí, na casa dele, nós víamos a compra e na bicicletinha ou na sacola, sempre o rolo de papel higiênico. O pessoal pensa que um dos sintomas do corona é dor de barriga? Será? Não, meu, brasileiro tem que ser estudado, né, irmão? Tem cada coisa, rapaz. Eu vi no do Uber aí que o cara colou com uma fita de silicone, fechou, lacrou o lado dele. Ele tá trabalhando normalmente, mas ele lacrou o lado dele todo com plástico. A metade da parte dele ele lacrou tudo, porque aquela cola de silicone e o plástico. Rapaz, que bicho doido. Não, então, aí, por exemplo, a gente fala dos problemas psíquicos, né? E é exatamente isso, O pânico faz com que as pessoas elas vão pra rua para poder comprar tudo que podem, com medo de faltar. A ansiedade vai fazer com que as pessoas elas não consigam dormir e, consequentemente, elas não vão produzir o que elas precisam, vão ficar mais preocupadas e mais preocupadas e mais preocupadas, e o isolamento vem para escancarar essa solidão que as pessoas já viviam, mesmo estando cercado de pessoas, só que agora elas estão realmente se dando conta de que elas estão sozinhas, né? Porque estão em isolamento, precisam fazer o isolamento, né? A quarentena. E, rapaz, eu tô pra te dizer que se a gente ficar 4 meses, daqui a 4 meses a gente vai ter provavelmente um outro surto aí, uma outra epidemia que talvez seja, atrevo a dizer, né? De pessoas com depressão, né? De pessoas com problemas emocionais, né?
Eu pensei isso também. Sim, sim. A gente já vive acarretado com isso, né? Nós já conversamos, né? Já tivemos um podcast falando sobre esses problemas, né? Realmente, né? Já era uma coisa que já estava assolando a gente, que nós estávamos acelerados demais, né? Termos que ser o melhor em tudo, e agora nós temos que desacelerar, né? Ficar em casa, trancafiados, né? Pois é, e isso entra assim, já que aproveitando o gancho, como é que a gente faz para evitar esses problemas? A gente está no isolamento, né? A gente viu que bate a solidão, a ansiedade, daqui a pouco vai ter gente com depressão, né? Gente com pânico e talvez até chegando em atitudes mais extremas que isso. Como é que a gente faz, hein, no entender de vocês? Então, o primeiro passo que a gente tem para poder evitar esses problemas emocionais é criar uma rotina, adaptar a nossa rotina home office. A gente tinha uma rotina fora de casa e agora a gente está obrigado a ficar com essa rotina em casa, então a gente precisa adaptar essa rotina home office. Então, como que a gente vai fazer essa adaptação? A gente escreve a nossa rotina num papel, numa agenda, todos os dias, para as demandas que a gente tem e as demandas que a gente precisa cumprir no dia. Então, por exemplo, você vai chegar na segunda-feira, você vai escrever: o que eu faço na segunda-feira? Na segunda-feira de manhã eu leio o livro, eu tenho meu trabalho, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer um contato com alguém e tal. Você vai anotar isso e você vai ter a sua tarefa diária de rotinas, certo? Para você cumprir. E aí, por exemplo, eu já fiz isso e eu percebi que às vezes na minha terça-feira, que é o dia mais corrido da minha semana, eu não dava conta de fazer as coisas. Então eu comecei a remanejar. Eu tirei algumas coisas da terça-feira, que era muito corrida, e joguei na quarta. E joguei na sexta, que eram dias mais tranquilos. E esse é o primeiro ponto, assim, para a gente poder criar uma rotina home office. Inclusive vai ajudar a gente até quando a gente sair dessa quarentena, quando a gente voltar para nossa rotina. Muito bom. Pois é, então, eu tô com a galera ali no joguinho online. A galera me diverte muito, né? Porque, na verdade, eu entro em contato com eles, nós somos amigos há muitos anos. Então, a gente conversa sobre tudo, se interte, e muita gente das antigas voltou, brinca. Às vezes não tô nem jogando, mas tô lá conversando com a galera lá. Porque a galera é animada, né? E é um jeito também de passar o tempo, essas coisas assim. Também tô programando aí fazer umas coisinhas aqui em casa, né? Dar uma olhada no armário que tá quebrado, numa porta que tá meio empenada. Não tem jeito. Você tem que agora virar o... Como é que é? O Rodrigo Hilbert, né? Esse padrão aí é alto. Fazer umas comidas. Então, aprender coisas novas, né? Você descobrir o que seu filho gosta. Isso aí, bicho. Daí, vamos vivendo. Isso. Rapaz, é muito bom você falar isso, porque, por exemplo, agora é hora de você... mudar aquela posição a posição dos seus móveis aí que você queria fazer, você queria mudar, já tinha tempo, né? Que a sua esposa fica pedindo, enfim. A Leia não vai ter isso agora porque ela é recém-casada. Casou no dia 23 de novembro, que eu lembro muito bem o dia. Hoje estou fazendo 4 meses de casada. 4 meses do Flamengo na Libertadores, hoje, né? 23 de março. E aí é o dia, né? É o momento de você mudar aí as posições das coisas na sua casa que você quer mudar, de aprender coisas novas, né? Tem muitas faculdades aí, instituições que estão oferecendo cursos online, por exemplo, que as pessoas podem se inscrever e podem fazer o curso online, enfim. Tem várias situações, como você evita problemas emocionais também. Você pode, por exemplo, a gente está falando das fake news, né? E como que a gente recebe esse tanto de informação. Você pode escolher o melhor momento do dia para você ver o jornal, para você receber essas informações e você não ficar recebendo informação pela rede social, sobretudo pelo WhatsApp, porque você não tem a segurança da fonte que tá vindo, entendeu? E o jornal ali, a televisão, ela tem uma fonte mais segura. Então você pode escolher um jornal, normalmente jornal da noite, é o jornal que passa essa hora do dia, assim, à noite, ele vai te dar um balanço de como que foi o dia. E aí você pode acompanhar isso melhor, entendeu? E aí você não vai ter tanta ansiedade quando alguém te mandar um vídeo morrendo lá, você não vai abrir, por exemplo. Pra mim, tem ajudado muito não comentar de política nas redes sociais. Minha saúde mental é muito boa quando eu não comento, porque vem gente me atacar, vem gente... Então, não comenta, só se eu não comentar sobre política, que você vai ter muito mais paz na sua vida, nesse momento de isolamento. Não posta nada do Malafaia, não aparece alguém.
e do Bolsonaro. Não fale mal do Bolsonaro. Se você falar mal do Bolsonaro, vai aparecer um monte de gente te xingando, né? Falando um monte de mal de você. Eu falei mal do Malaú no Instagram. Não, você falar nesse momento político, porque muitos estão se aproveitando, né? E fazendo, né, o palanque político, falando várias coisas. Às vezes a gente vê que esses caras estão mais preocupados com o momento político do que com o próprio avanço do vírus, né? Nós estamos vendo que nossos líderes, eles não estão trabalhando de mãos dadas, né? Estão preocupados um com o lado político do outro. Eu tenho também me dedicado a projetos pessoais nessa quarentena. Alguns projetos para ajudar algumas amigas nas questões de rede social, de identidade de marca e tudo. E eu avancei bastante até, mas não consegui terminar porque eu fiquei aí com esse pensamento muito acelerado, não conseguindo focar por enquanto. Por conta disso que o Vini estava falando, porque eu fico o dia inteiro com a televisão ligada, vendo jornal, programa combatendo o coronavírus e tal. Então eu acho que eu estou me sobrecarregando de informações. É muita informação. Aí hoje eu já dei uma acalmada. Então, Juliana pega no meu pé aqui em casa, porque eu eu vejo o jornal de manhã para ver se aumentou o número de contaminados, né? Ligo o YouTube na televisão, começo a ver coisa sobre a pesquisa, né? Sobre o desenvolvimento. Fico vendo youtuber nos Estados Unidos falando como é que tá lá, youtuber no Japão, na Itália, eu fico vendo. Ela pegou e começou a falar, eu falei, cara, vou fazer o seguinte, vou botar uns filmes, né? De ontem pra hoje, a gente assistiu uns 4 filmes aí, né, aqui em casa. Porque a gente tá em casa, não tem nada pra fazer. Tem Sofia, e quando Sofia dorme, né, também, né? Quando Sofia dorme, a gente vê filme. E os filmes que a gente vê? Epidemia. Eu botei esse aí, eu achei ruim. Meu Deus! Não tem que ver esses filmes, não. Eu só tô vendo o filme dos anos 90. Só aquelas bagaceiras. Nossa, eu só tô vendo Guerra Mundial Z, Zumbilândia, como acabar com os zumbis. Tem que se preparar, né? Tá bravo. Mas aqui, ó, esse tanto de informação, ao mesmo tempo que ela informa, e você vê as televisões, os canais, eles se adaptaram só para falar do Covid-19, elas contribuem muito para poder os nossos problemas emocionais avançarem. Você vê, se você ficar o dia inteiro na TV, principalmente no canal que fala só sobre o avanço do coronavírus, cara, você vai pirar, bicho. Você vai ficar louco. Você vai ficar louco, né? Então você tem que desligar. Você precisa acompanhar as notícias, você precisa acompanhar, saber como que tá. Mas a gente precisa... Não sejam alienados. Isso, mas a gente precisa saber o momento de desligar e pensar em outras coisas, porque senão vai ficar todo mundo aloprado, cara. Pois é, meu WhatsApp eu tô marcando uma hora do dia para realmente dar uma olhada, entendeu? Pra você ter ideia, eu não vi a pauta nossa, né? Normal, né, Cebola? Pô, não vi a pauta, normal. Mano, mas aí eu só tô dando aquela bisoiada no WhatsApp mesmo e a gente tá indo. E, por exemplo, à tardezinha ou à noite, bem de noite mesmo, eu vou lá, dou uma olhada, tem 300 mil mensagens, que o governo não fez isso, que fulano aquilo, fulano fez máscara de garrafa PET e não sei lá o quê, como fazer chá de carquejo e não sei lá o quê. Chá de carquejo? Chá de carquejo. Um monte de doideira. Meu pai tomou muito. Então, é por aí. Para mim, esse tempo de isolamento, ele mostra uma coisa pra gente. Esse tempo de Covid-19, de pandemia, de gente adoecendo, de gente morrendo, né? Na verdade, lembra pra gente a fragilidade da vida humana. A gente esquece da nossa fraqueza, a gente esquece que a gente não é nada, que um vírus pode matar a gente, né? A gente vai vivendo uma vida
alienada do outro e uma vida alienada de Deus, como se Deus fosse um mero detalhe, e a gente é frágil, a vida é um sopro. Essa pandemia veio para mim, pelo menos, eu aprendo isso, para mostrar que a gente não é nada e que a gente precisa começar a prestar atenção em algo além de nós mesmos, né? Porque quando esses vídeos que a gente vê aí do supermercado, da mulher enchendo o carro de álcool e não deixando para os outros, para ela vender, para ela lucrar superfaturado, mostra qual é o problema da humanidade. A gente não pode voltar ao normal, cara. Se voltar ao normal, tá ruim. O normal fez uma galera adoecer da mente, da alma. Verdade. Então eu acho que esse tempo é para reflexão. A gente não tem que voltar ao normal que era, né? A gente precisa fazer um momento de autoavaliação com a gente, a forma que a gente vem vivendo a nossa vida, a forma que a gente vem tratando dos nossos relacionamentos, do nosso dinheiro, do nosso tempo, do nosso corpo. Eu acho que essas coisas são lembretes para nós que a nossa vida nessa terra é só de passagem, né? E eu me lembro de uma fala do Russell Shedd no seu leito de morte, no vídeo que viralizou, ele dizendo que o sofrimento que ele estava vivendo era muito bom, porque ele estava se desmamando dessa vida, dessa terra. Então a gente precisa passar por isso mesmo para a gente lembrar de onde que a gente é, para onde que a gente vai e qual a razão da nossa existência aqui nesse lugar. Tá? E a gente, nesse momento... Não, eu vou filosofar agora, hein? Agora, pegou cebola. Prestem atenção nesse momento. Parem as máquinas! Parem as máquinas. Nós estamos vivendo a nossa individualidade no coletivo, né? Porque a gente estava vivendo uma vida muito individual, na correria, estudo, trabalho, estuda, trabalho, estuda, trabalho, estuda, trabalha. A gente vem para casa praticamente só para dormir, dar um beijinho na esposa e aí nem pergunta como é que foi o dia. E agora nós estamos reaprendendo a viver no coletivo, né? A lidar com as pessoas novamente, né? E aí isso tá se tornando, como se diz nos dias de hoje, estranho, né? Rapaz, esse negócio de isolamento aí, eu conheci uma mulher que mora comigo aqui, rapaz, até gente boa ela, pô. Pois é, cara, a gente tá tendo que lidar com as nossas questões, né? Com os nossos problemas. Se você tá brigado com alguém, você mora na mesma casa que ele, cara, você vai ter que se resolver, bicho. Ou você se resolve ou você vive no inferno. Então, você resolve. Eu vi gente que ficou muito mal porque tinha que parar de trabalhar. E ficou assim, bem mal mesmo, porque a vida era só o trabalho. Era o dia inteiro. 5, 6 cidades, o dia inteiro indo e tal, fazendo e acontecendo. Saindo cedo de casa, voltando super tarde. E quando teve que parar, que foi obrigado a parar, ficou muito mal. Que não conseguiu, não suportou ficar consigo mesmo, né? Na sua própria companhia dentro de casa. Quando teve que olhar para dentro, ele não aguentou olhar para dentro de si. Isso acontece também porque, por exemplo, quando a gente está na a nossa rotina faz com que a gente tenha a sensação de que está no controle. E, de fato, a gente até fica no controle, porque a gente monta a nossa rotina e vai vivendo da forma que a gente quer. E esse isolamento, ele tirou da gente o controle. E aí as pessoas, elas vão ficando mais doentes, elas chegam e percebem, cara, não estou com controle. Aí evidencia o que o Guto falou, da nossa fragilidade. Começa a evidenciar também o que o Cebola disse, né? Desse individual coletivo, que as pessoas estão solitárias no meio de muitas outras pessoas. E agora perdeu o controle, o que eu vou fazer? Então aí que vem os problemas, os conflitos, né? Galera, pra mim, tá vindo só, pra resumir esse episódio, é Mateus 6, velho. Mateus 6, total. Isso tem a ver com uma pergunta que a gente vai fazer mais pra frente aí. Não vou adiantar, não, vou dar spoiler, não. Mas uma pergunta aqui que tá na pauta, que eu acho que também é relevante a gente fazer, eu quero direcionar ela pro Cebola, porque o Cebola tem mais conhecimento de causa do que a gente, no caso, né? A Leia também pode falar, porque a Leia também tem uma criança na vida dela. Como conversar com as crianças nesse período sobre isso que está acontecendo? Olha, com a Isabela, ela é filha do meu marido. Na semana passada ela esteve aqui com a gente e ela estava com uma mania muito ruim de ficar com a mão na boca o tempo inteiro. E eu já estava conversando com ela, que toda hora que eu via ela com a mão na boca, eu não bota a mão na boca, não fica com a mão na boca. E aí quando ela veio, já no começo dessa loucura, eu falei, cara, agora é tudo ou nada, porque eu tenho que ficar mais de olho ainda. Aí eu sentei e
falei com ela, como eu já tinha lido alguns Instagrams que eu sigo sobre isso, né, sobre ecologia de criança, enfim, coisas assim. E aí eu falei pra ela, olha, tem um vírus que ele é muito chato, que ele pega em tudo, que ele tá em todos os lugares. Falei, se chama coronavírus e a gente tem que lavar muito a mão, porque ele é invisível. Então a gente nunca vai saber se ele tá na nossa mão ou não. Se a gente colocar a mão na boca, ele vai para dentro do nosso corpo e aí a gente vai ficar doente. Aí pronto. Ela super entendeu, mas ela também já tem 6 anos, né? E aí toda hora ela tava lavando a mão, chamando a gente pra lavar a mão. Aí agora a gente conversou com ela ontem, né? Que ela tava com a mãe dela, com a avó. E ela tá sempre lavando a mão, tá super entendida já sabe que não pode sair, que não pode vir pra cá por causa disso. E foi assim, tranquilo pra mim, né? Então, no início, nós não conversamos com eles, né? Mas nós falamos que para eles, no início, até sexta-feira, eles estavam brincando na rua. Mas aí o negócio começou a apertar mesmo, que aí foram tendo os casos aqui no estado, e aí nós conversamos com eles, né? Falamos sobre o vírus, eles estão vendo as reportagens, né? Os dois acordam às vezes bem cedo, aí eles ligam a televisão e ficam assistindo, só tá passando o jornal mesmo. Tadinho. E eles estão, assim, apesar que eles sabem mexer na Netflix, tem a parabólica aqui, mas aí eles já, o mais novo, por incrível que pareça, que ele pega e assiste o jornal, de boa. Aí o mais Crianças muito estranhas, essas tuas. Daqui a pouco estão cozinhando e fazendo queca de camarão igual o pai. Nossa. Sim, espero que sim. E aí, rapaz, o mais velho, ele... Sim, tem essa mania também de colocar a mão na boca, né? Mas aí a gente tá policiando, o mais novo vê ele, briga com ele, assim. E eles agora passaram aqui e passaram álcool gel na mão. Aí tomaram banho agora e álcool gel na mão. E não sei lá o quê. Daqui a pouco eu vou parar com álcool gel aqui que não tá dando certo, não. Apesar que usar álcool gel dentro de casa não vale nada, né? A doutora infectologista falou que dentro de casa a melhor opção é realmente o sabão mesmo. Você tem quantos anos, Cebola? Tem um de 12 e o outro 9. Então, porque assim, ó, a criança a partir dos 6 anos, ela começa a entender um pouco da realidade do mundo que ela vive. Então, por exemplo, explicar para eles por que eles não estão indo para a escola, dizer que é por conta de um vírus, que é um problema mundial, que tem muitas pessoas morrendo, a partir de 6 anos elas já começam a entender isso. A psicologia mesmo aponta que nessa idade, dos 6 anos para frente, a criança ela começa a entender um pouco do mundo real. Por exemplo, quando você pergunta sobre morte para uma criança menor de 6 anos, ela não tem ideia do que é a morte. Ela acha que é sumir e voltar, por exemplo, entendeu? A criança entende que é tipo um videogame, um desenho. Exatamente. Então, quando isso acontece, fica difícil para você explicar algumas coisas. Mas a partir da idade, a Léa falou que a garotinha, né, tem 6 anos, então a garotinha ela começa a entender, ela começa até a entender o que é morte. Sobretudo, duas realidades que a psicologia do pensamento da morte vai dizer: a irreversibilidade, ou seja, morreu não volta, e a universalidade, que é todo mundo vai morrer. Então a criança começa a entender isso, ela começa a entender que faz parte do cotidiano dela. Então explicar isso que a Léa fez, que o Cebola fez, assim, quem está ouvindo às vezes a gente e aí tem filho em casa, explicar certinho o que é o coronavírus, dizer que tem muita gente morrendo, dizer que se não lavar as mãos pode morrer, não é assustar, é dizer a realidade. Óbvio que você não vai também fazer um terrorismo com a criança, não é isso. Mas é explicar de forma saudável e falar a verdade. Olha, está acontecendo isso no mundo inteiro e muitas pessoas já morreram. Isso é muito importante. A criança ela já vai começando a entender a realidade à volta dela e saber o que está acontecendo. Muito bem. Passando também aqui já para outra pergunta, né, para a gente dar uma caminhada na nossa pauta, os idosos, né? Acho que todo mundo vai ter um idoso na família. Você sabe que idoso é teimoso. Como é que a gente faz para aliviar a tensão, o estresse, né? A necessidade deles saírem, de ficar na esquina, sei lá, olhando na rua. Como é que a gente faz para lidar com os idosos no isolamento? Essa daí eu vou deixar para meus colegas responder, que eu tô precisando dessa resposta.
Rapaz, eu vou falar para vocês, né? Meu pai eu não tenho muito problema, mas a minha mãe, ela me liga todo dia às 7 horas da manhã. Hoje ela não ligou, achei até estranho, velho. Aí, assim, para mim fazer alguma coisa, e aí eu tive que explicar a ela, né? Poxa, mãe, a gente não pode estar saindo, essas coisas. Ah, mas eu preciso disso, daquilo, não sei lá o que. Eu falei, então, anota tudinho aí, para mim fazer uma compra só, para eu não precisar saindo e não precisar também estar passando por momentos de estar aqui na casa da senhora, né? De repente, sabe lá, né? Acontece alguma coisa na rua e eu estar contaminado e passar um contato. O risco maior é esse, de estar em contato com os velhinhos, né? E aí, para isso entrar na cabeça dela no início da questão da quarentena, rapaz, foi difícil demais. Eu tive que pedir, né, auxiliares para estarem fazendo isso aí para mim. Então, eu percebo que, por exemplo, a gente está em isolamento, mas os idosos, eles já estão em isolamento já há algum tempo. Se você for parar para observar a história deles, são pessoas que criaram os filhos casaram, foram embora, né? Alguns construíram casas próximas e tudo, mas normalmente o filho casa, vai embora. E o idoso ele já entra no isolamento. Quando a gente percebe essa fase da vida, alguns teóricos até falam sobre isso, Erik Erikson é um que fala bastante sobre as fases da vida, a gente percebe que eles já estão em isolamento mesmo antes da quarentena, sabe? E aí o fato deles estarem na rua evidencia isso. Por exemplo, por que o idoso vai para a esquina? Por que ele vai sentar no banquinho para jogar dominó com o outro? Porque ele já está isolado. E a família dele praticamente, eu não tô generalizando, né? Mas, na maioria dos casos, a família a nossa rotina, a rotina que a gente vive, que a gente já falou dela aqui no começo da gravação, os idosos não têm espaço nela. A gente faz tudo de um pouco e às vezes é uma vez no mês que o nosso vovô, a nossa vovó, ou lá os idosos da nossa família, eles vão ter tempo para entrar nessa rotina, entendeu? Então eles já estão isolados, é por isso que eles vão para a esquina, porque eles já estão em isolamento, né? Eles já estão solitários. Eles vão para a esquina porque lá eles sabem que eles vão encontrar outro vovozinho e eles vão poder conversar. E a gente não está conseguindo entender isso hoje. Sim, sim. E como você falou, Vini, eu lembro, né, quando a minha avó, meus avós eram vivos e a gente, tipo assim, era encontro de família na casa da avó. Uma ou duas vezes no ano, né, quando era aniversário de um ou quando era aniversário de outro. Então, praticamente a gente ia 2 vezes na casa da avó. Você tem ideia do grau desse isolamento, né? Se pensar esse isolamento familiar, né? E também, os idosos, né? A gente já vê que eles já estão num grau de impaciência, né? Porque eles entendem que eles já estão, né, na hora extra ali, né? Exatamente. Eles querem fazer aquilo que dá na telha para eles. Eles não ouvem muito bem o que a gente fala, o que os médicos falam, não come açúcar, não come sal, não sei lá o que. Você já vê que eles querem fazer. Você não se importa mais, né? Deixa. Já não estão se importando mais, né? A nossa igreja tem muito vovozinho na nossa igreja. E eu visito, a maioria das minhas visitas são os vovozinhos, né, durante o dia. E aí eu visito assim, tem muito vovozinho que mora sozinho, que o filho mora na mesma rua, mas não na mesma casa, né? Então eles moram sozinhos, já estão em solidão. E o discurso é sempre o mesmo. Meu filho, eu já vou morrer daqui a pouco, né? Na cabeça deles é isso. Aí quando tem a notícia de que alguém da idade deles morreu, nossa, eu sou o próximo. Não, eu sou o próximo, eu sinto, né? Então, assim, cara, pra eles, de verdade mesmo, eles só estão saindo de casa para fazer o que eles já fazem. Eles já saem de casa. Eles já saem de casa para encontrar alguém que os escute, né? E aí no isolamento a gente tem um problema, porque eles estão no grupo de risco, né? Então o coração fica apertado. Isso vai servir para ensinar a gente, né, a tratar melhor os nossos idosos, os nossos anciãos, né? A gente precisa, por exemplo, eu sei que todo mundo ama o avô, ama a avó, né? Não é questão de, não tô falando nada de que não ama nem disso ou daquilo, mas isso também vai servir para a gente aprender a lidar
em como tratar os nossos idosos, em como encaixá-los na nossa rotina e fazer com que eles façam parte de fato da nossa vida, porque na verdade a nossa sociedade já descartou os idosos, entende? Hoje o idoso ele só está servindo realmente para embalar lá no supermercado e olha lá ainda o espaço na sociedade, né? E outra coisa, você vê que as prefeituras, né, estão até adotando algumas medidas meio drásticas, né? Você viu aí a notícia que circulou no nosso jornal que Prefeitura de tiraram os bancos da praça porque os vovozinhos não queriam parar de ir. Coitado do Carlos Alberto, para quem entendeu a referência. Nossa, parará, mesma. A nossa sociedade, eu acho que isso é sintomático da nossa sociedade, que o idoso não tem lugar. Antigamente, o ancião, ele tinha seu valor por conta de sua experiência de vida, por conta de sua sabedoria. Hoje, todo mundo tem o conhecimento na palma da mão, cara. Tem o Google, você não sabe uma coisa, você joga no Google lá e você descobre na hora. Então, a sabedoria dos antigos acaba não sendo tão importante. Essas pessoas que tanto contribuíram, né? No passado ficam de lado, né? É uma crise muito grande para eles também, né? É inimaginável, né? Pois é. E precisa da nossa atenção também, né? O que eu tô fazendo é fazendo chamada de vídeo aqui no WhatsApp e com os meninos da noite e conversando com eles um pouco, né? Pra tentar amenizar um pouquinho, né? Pois é, isso aí. Tentar, dentro das possibilidades, né? Tentar acolher o máximo possível, porque a forma deles lidarem com esse isolamento, com essa angústia, Na verdade, rua. Eles já lidam dessa forma, né? O idoso, ele vai pra rua e as pessoas falam, tá cuidando da vida dos outros. Não, ele tá lidando com o isolamento, com a solidão dele. E a gente, no senso comum, fala, tá vigiando o vizinho. A gente fala, ele já tá com esse isolamento há muitos anos. Então acorda cedo pra varrer calçada, né? Ai, meu Deus. E o pior é que agora que eu passei dos 30, eu tô acordando cedo do nada também, velho. E fico vendo a casa desarrumada e fico doido pra arrumar. Então, velho. Revoltar. Prefeitura. Toma água. Pois é. Então, galera, a gente tá um pouco... Eu acho que esse programa vai ficar um pouco grande, mas vamos para a próxima pergunta. Como que a fé pode nos sustentar nesse período? E aí, galera, como é que a fé ajuda a lidar com o isolamento? E não só com o isolamento, com o coronavírus, você tendo que ir no supermercado, ficando com medo de pegar o vírus, de transmitir para as pessoas, medo de morrer. Enfim, como é que a fé pode ajudar nesse período? Eu penso da forma, né? Creia, tenha fé em Deus, tenha fé na vida. Pastor vai melhorar, essa fala crise isso aí. toda vai passar. Jesus. Isso aí. Mas, assim, mas nós temos que estar sempre fazendo, né, buscar, né, muitas famílias não faziam, né, ou não fazem o culto, né, no lar, né, a família mesmo reunida ali, né. Então essa oportunidade para todos estarem repensando, né, no seu culto familiar, conversar, orar. Aqui em casa, graças a Deus, todas as noites nós oramos juntos, né. Minha esposa está lá no quarto, lá agora, lendo Novo Testamento com os meninos. E assim, nós vamos levando, seguindo a esperança que é Jesus mesmo. Que depender dos nossos políticos, não tem como, velho. Não tem, você vê que não tem condições, não tem proporção. Né? São Paulo, que é uma cidade gigante, já está sofrendo, preparando o estádio de futebol para receber pessoas, porque o negócio é sério, né? Lá eles têm 6 grandes hospitais. Imagine nós aqui, eu acho que não temos um grande hospital, nós não temos um, né? No início da questão, né, nossos governantes falaram aqui no Espírito Santo que tinham 120 leitos. Cara, isso aí é irrisório, né? Irrisório mesmo. 120 leitos pro estado todo, não tem nem condições, sendo que quem vive na realidade, né, no mundo urbano aí que nós vivemos, você sabe que você vai para o posto de saúde, você fica sentado no chão. Então, isso aí é uma coisa que não existe. Então, nós temos que realmente se apegar em Deus, segura na mão de Deus e vai, meu irmão. Eu acho que a fé, ela nos ajuda trazendo esperança pra gente, trazendo assim como
como o Fabrício falou, Cebola, é da gente crer de que Deus está no controle, de que apesar de toda essa situação estar bem desfavorável para a gente como humano, o nosso olhar humano, ele não vai conseguir contemplar, Deus contempla. E a fé em Deus, ler a Bíblia todos os dias, cultivar o nosso relacionamento com Deus todos os dias nesse período de quarentena, nos ajuda a ter esperança de que existe alguém no controle. Apesar de parecer que tudo saiu do controle, de que nunca mais a gente vai conseguir tomar as rédeas da situação, Deus ainda está no comando de todas as coisas. E Ele permite situações, é crer nisso, que Ele permite as situações que aconteçam com a gente, mas que Ele não deixa acontecer nada, Ele não é pego de surpresa em nada, né? A mim, a fé ajuda nesse sentido, de eu não pirar, de achar assim, meu Deus, nunca mais a gente vai conseguir sair dessa situação. Não, existe Deus e Ele está no controle de todas essas coisas. Ele não foi pego de surpresa nessa situação. Muito bom. No meu caso, a fé me ajuda a pensar que a gente não é daqui. A gente está vivendo um tempo difícil aqui nesse mundo, mas a gente fica muito agarrado aqui com as coisas daqui, as coisas terrenas. E a fé me ajuda nisso, a pensar que a gente não é daqui, que a gente tem uma eternidade para viver, que não vai ser aqui, que não vai ser com essas moléstias, né, que existem no mundo. A fé me orienta a lançar a minha ansiedade sobre o Senhor e acreditar que Ele está cuidando da gente, né? E nisso a fé acaba surgindo, não só a fé, mas essa comunidade de fé, né? As pessoas que professam a mesma fé, que a gente consegue às vezes fazer uma ligação de vídeo, colocar 3, 4 pessoas e conversar um pouco, fazer essa catarse, sabe? Isso me ajuda também como uma rede de apoio, a controlar a minha ansiedade. Eu não sabia que eu era tão ansioso. De verdade, eu achava que eu não era uma pessoa ansiosa. E esse tempo de ficar em casa está revelando em mim uma ansiedade que eu não conhecia, assim, de querer sair. A Lu, tadinha, ela fica me controlando, parece que assim, que é uma mãe que fica atrás de uma criança, porque eu fico a todo momento querendo sair, eu fico a todo momento falando com ela, não, eu preciso sair, é lógico que eu não tô saindo, tô respeitando a quarentena, entende? Mas nesse ponto a fé me ajuda nisso, a controlar um pouco dessa ansiedade, a pensar que mesmo com essas mazelas que a gente está vivendo aqui, a gente tem uma eternidade para viver e não vai ser aqui, não vai ser com essas situações inteiras, e aí a gente precisa olhar para Deus. Eu digo isso por mim, assim, olhar mais para a cruz de Cristo e pensar que isso vai acabar, isso vai passar. Amém. Pra mim, assim, a minha ansiedade é diferente, cara. A minha ansiedade, ela ataca em alguns momentos quando eu tenho muita coisa pra fazer. Quando eu não tenho nada pra fazer, como é o caso que a gente tá vivendo, o que você tem pra fazer? Nada. O que você tem que fazer é ficar dentro de casa. E isso eu faço muito bem, sem esforço nenhum. Se você perguntar pra mim, tá sendo difícil? Tá sendo difícil ficar sair de casa? Não, é tudo que eu queria. Ficar em casa, podendo ver filme, série e sem encontrar com pessoas. Então é tudo que eu queria. Então não tá sendo difícil, porque pra mim faz parte da minha personalidade ser introvertido, ser caseiro. Pra mim é tranquilo fazer isso. O que eu tenho que fazer é ficar dentro de casa. Num lado teológico também, né? A gente quer que as coisas melhorem. A gente quer que, sei lá, o mundo acabe a violência, as pessoas não adoeçam mais. Mas, cara, isso vai ser só no céu, velho. Deus não prometeu pra gente isso aqui na Terra, não. Pelo contrário, Jesus prometeu que a gente ia ter um monte de aflição aqui, né? E na visão teológica que eu tenho da volta de Jesus, a ideia que eu tenho é que vai piorar mesmo, velho. Vai piorar. Só que há um lastro, há um espaço muito grande, né, entre aquilo que eu creio e eu viver isso. Eu tava falando com minha esposa, né, tipo, cara, a gente sabe que vai piorar muito, mas eu não imaginei que fosse piorar tanto agora. Com minha filha não tem nem 2 anos, cara. Então, assim, eu não temo nem por mim, por minha esposa, eu temo pela minha filha. Então, embora teologicamente eu creia que vai piorar muito até a volta de Jesus, e são sinais dos tempos, a ficha demora a cair, que está acontecendo, que está
né? Mas eu sigo com a minha esperança, cara. Eu sigo na minha esperança, e como a Laia falou, como vocês falaram, isso me dá uma paz muito grande, porque eu sei que Deus vai cuidar de nós, né? E quando eu disse lá atrás que só me vem à mente Mateus 6, é o trecho de Mateus 6, de 25 a 34, né? Que é o texto que Jesus fala das preocupações da vida, que ele fala para a galera olhar assim, ó, olha os pássaros, eles não plantam, mas o Senhor que alimenta eles, né? Olha os lírios do campo, as flores, nem Salomão se vestiu tão bem quanto eles, né? E para Jesus terminar matando a pau, ele fala bem assim: portanto, não se preocupe com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações, basta a cada dia o seu próprio mal. Então, para mim, a minha fé me ajuda no sentido de que esse tempo é um tempo para eu viver ela, cara. Isso aqui é um laboratório, né? Deus me deu tudo que eu precisava e falou: agora vai, põe em prática, usa as ferramentas que eu te dei, né? Embora eu saiba que não vai ter vida fácil, não, vai vir sofrimento, vai vir um mundo cada vez mais pior, as pessoas cada vez mais em si mesmadas. O meu desejo é que as pessoas saiam dessa crise mais altruístas, né? Amando mais o outro, se doando. Mas a nossa natureza é má mesmo, o pecado está na sociedade, está nas pessoas. Então, cara, sinceramente, eu acho que usando a fala da Léa, o ser humano tem que acabar, só vai melhorar mesmo quando Jesus voltar, a gente fica no céu, né? E até lá a gente tem que seguir tendo esperança, né? Olhando ao redor, vendo quem está necessitado e sinalizando o reino de Deus para essas pessoas, porque o reino de Deus já está entre nós, cara. Ele vai vir ainda no seu esplendor, mas ele já está entre nós, a gente tem que sinalizar essas pessoas. Foi preciso. Falei pra caraca. Demanda. E galera, pra gente finalizar esse podcast, já tem 80 minutos. O editor vai sofrer. Pra cortar. Sugestão de filmes e livros pra galera ver, ou sugestão de coisa pra fazer no isolamento. Comecei a ler um livro. Manda aí, Vini, muito você bom. Primeiro. Chama O Cristão Ateu. É um livro que já na introdução já me fez refletir, sobretudo essa fé que a gente fala que tem, que a gente professa, né? E no tempo da crise a gente não pensa muito nela, né? Então esse livro tem me ajudado a pensar nisso, assim. E tem um outro livro também que eu li 3 vezes, que é um livro chamado O Deus Pródigo. É um livro muito bacana também, que mostra um pouco da realidade. Na verdade, o autor, ele fala... Ele fica o livro todo numa parábola de Jesus, que é a parábola do filho pródigo. E aí ele ensina isso, e aí ele ensina muita coisa. E eu recomendo essas duas leituras, né? Aí para o começo. Deus Pródigo é uma leitura um pouco mais simples, menor, você consegue fazer ela em poucos dias. Essa é a minha dica. Eu não tô lendo nenhum livro específico, eu tô só fazendo uma rede de leitura bíblica que a gente tá fazendo na igreja com os jovens, com os adolescentes. A gente tá lendo Mateus, não, a gente tá lendo o Novo Testamento todo, a gente tá finalizando Marcos hoje. Então só tô com essa leitura da Bíblia mesmo, uma super indicação para você, se você quiser, é a leitura do Novo Testamento, você vai lendo. A gente vai finalizar em quantos meses, Guto? Agosto, a gente termina. Em agosto. Ali quando acabar a quarentena, tá terminando. Você. Leia o Novo Testamento. Eu tô lendo tô nesse propósito agora, nessa rede de leitura. Todos os dias que eu leio, eu descubro uma coisa mais legal ainda, eu entendo alguma coisa mais bacana e eu consigo aplicar no dia que eu estou vivendo, no momento que eu estou vivendo também. Essa semana a gente estava lendo já sobre o caminho de Jesus para a crucificação, o momento que ele orou, e ele fala que ele estava sentindo uma angústia tão grande a ponto de morrer. E eu fui acalentada com esse versículo, porque eu estava angustiada também por causa de toda essa situação. O meu irmão compartilhou comigo que o seguro-desemprego dele já acaba no mês que vem e ele não sabe o que será dele se essa quarentena não acabar.
E aí eu acabei que encontrei esse versículo e foi muito bom para mim. E eu consegui me derramar também aos pés de Jesus e falar: Jesus, eu também estou me sentindo bem angustiada. E eu sei que o Senhor sabe como que eu estou me sentindo. Então, eu te sugeria para você, querido ouvinte, para você ler o Novo Testamento durante essa quarentena. Eu vou, já que a Léa e o Vini deram sugestão de leitura, eu não ia dar, não. Eu ia dar só série e filme, mas eu vou dar leitura também. Então, galera, para você aproveitar bem seu momento de isolamento aí, com seus pensamentos e tudo mais, uma leitura que me edificou muito, que eu sempre gosto de fazer, que eu fiz nas minhas férias, que eu sempre gosto de fazer nas férias, é ler uma biografia. E nessas férias eu li a biografia do Jonathan Edwards. Cara, Jonathan Edwards é sensacional, um avivalista. A gente precisa de um avivamento na nossa fé no Brasil. Então, leia aí a biografia do Jonathan Edwards, ou do David Brainerd, também, outro grande nome aí, um missionário. Duas indicações de leitura aí para você, biografias do Jonathan Edwards e do David Brainerd. Mas se você quiser uma série boa, tem uma série nova da Netflix que lançou essa semana, chamada Madame C.J. Walker. Conta a história da primeira mulher milionária do mundo, né, lá nos Estados Unidos. Muito massa a história dela. É com uma atriz muito, muito boa lá, uma atriz que fez a Cabana, que fez Deus na Cabana. Minha indicação não é a Cabana, não, é a série da Madame C.J. Walker. E outro filme legal que tem lá no Netflix é O Poço. O Poço, muito legal, me fez refletir sobre esse momento que a gente está vivendo, da falta de amor ao próximo, da falta de empatia com o outro. Assista lá, O Poço. Então, minhas sugestões são essas aí. Ah, isso aí. E eu não tô lendo, não, mas eu pretendo assistir novamente uns filmes. Mas eu vou dar a minha dica de livro. Mas primeiro eu vou falar dos filmes. De jogos, rapaz, eu você que joga videogame. Não, mas é FIFA, né? Não tem jeito, né? Meus meninos aqui. Eu fico torcendo aqui pro meu menino jogando online, né? De vez em quando ele faz uns golaços aqui. Só não gosto lá do tal do Free Fire que eles jogam, mas tá beleza. Não, eu jogo Terra Online aí com a galera, passo um tempo pouco. Mas de filme aí que eu vou rever amanhã, eu vou assistir aquele Eu Só Posso Imaginar, né? É o filme daquela música. Pô, eu assisti uma vez, lá. Muito bacana. Vou assistir novamente, vou ver o menino lá do Milagre lá, o menino que ficou lá 20 minutos lá debaixo do gelo, lá na água lá. E um filme crente, tô seriamente, né, na hora que aparecer a sessão zumbi lá, eu vou assistir ela todinha mesmo, porque já tô me preparando, já comprei minha katana, tem um bacana aqui. Já tô me preparando para apocalipse zumbi mesmo. Aí, de filme, de livro, cara, eu vou indicar para você que eu ia falar que eu ia baixar, mas você pode olhar ali, mas ele está disponível, a Amazon disponibilizou ele lá. Este Mundo Tenebroso. Filme bacana, um livro bacana, um livro antigo, tem o 1 e o 2. O livro muito maneiro. Ele fala da porradaria entre os anjos e os demônios. Pô, massa. Porradaria, cara. Não, aí quando as pessoas, né, do vilarejo oram mais, né, aquela velha história, né? Moisés com as mãos para cima, o povo de Deus prevalecia. Moisés com a mão para baixo, o povo inimigo prevalecia. Então é dessa forma, mas o livro te trava ali numa narrativa muito bacana, você vai lendo, você vai se envolvendo, você vai dando aqueles golpes, tipo, dando porrada no demônio e tal. Maneiro. Você entra no Deus e você vive a aventura ali. Mas é um livro que mas Este Mundo Tenebroso tem o 1 e o 2, mas é um livro que fala muito sobre oração. Então, essa é a minha dica aí para todo mundo. Muito álcool gel, muita fé, muita oração mesmo e esperança mesmo, como todos nós falamos, esperança está em Deus mesmo, porque só Ele para nos livrar desse mal terrível, desses dias, né? Neste mundo tenebroso do qual nós estamos vivendo. Só Deus. É isso aí. E Cebola, despede-nos com um abraço, galera, no coração aí, galera. Um abraço no coração de todos vocês e que Deus abençoe a vida.
Comentem. Comentem. Amém. Amém. Valeu, galera. Passe no coração. Falou então, galera. Que Deus te abençoe. E tamo junto. Tchau, amigo. Fui. Fomos.